A CBF falou que vai enviar representantes da seleção brasileira para essa partida, né? Para observar em loco lá Cruzeiro e Botafogo. E aí uma pergunta para vocês, né? Quais são os jogadores do Cruzeiro que estarão assim sendo observados ou que estão no mapa aí que podem ir para a seleção brasileira? E um breve detalhe sobre a arbitragem, o nosso queridíssimo Candansan, Matheus Candansan, da Federação Paulista de Futebol, que vai comandar o jogo. Preocupa vocês a arbitragem e jogadores aí que podem ser observados aí por Ancelotinho e Ancelotão? Sempre me preocupa. A arbitragem da CBF sempre me preocupa, principalmente agora sabendo que é o Candansan. Acho um árbitro bem fraco, extremamente caseiro, muito suscetível à pressão, a depender de quem estiver no VAR. Ele é facilmente direcionado pelo árbitro do VAR em várias oportunidades. Mas aí eu vou deixar para falar muito mais do campo mesmo, de atletas. Eu acho que dois jogadores do Cruzeiro, eles figuram ali como opções e que estão no radar da seleção. Caio Jorge e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, inclusive, já esteve em pré-lista de seleção. E aí tem também o Caio Jorge, né, que vive um momento assim muito bom. A gente sabe que existem outros jogadores ali na função do Caio Jorge que fizeram bons recortes recentes, né? Não dá para deixar de falar do impacto que o João Pedro tem, por exemplo, no Super Mundial, quando ele se junta ao Chelsea, é o cara extremamente decisivo para a conquista do título da equipe lá da Inglaterra. Mas eu acho que Caio Jorge e Fabrício Bruno são os dois jogadores aí no radar da seleção brasileira, Caramujo. Pelos números, pelo rendimento também, pelo desempenho. É claro que quando tem a sua equipe em evidência, fica até um pouco mais fácil disso aparecer, né, das individualidades aparecerem, mas são dois atletas, um prezando pela regularidade, outro prezando um pouco mais pelos números, no caso o Caio Jorge, já que ele não vem, né, de bons jogos, mas isso não apaga o que ele fez e nem o que está sendo a temporada de 2025 também. Se tratando do futebol brasileiro, né? Não só por ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, mas por saber que seus concorrentes diretos não estão trilhando o mesmo caminho, né? De números e nem na questão do desempenho, automaticamente colocaria o Caio Jorge aí em evidência. É jovem, pode ainda aproveitar, né, a questão da seleção brasileira para continuar aprendendo com os melhores do país, que eu acho que isso também é muito importante para ele, atleta Caio Jorge. E o Fabrício Bruno, ele é, né, um jogador que regula muito bem, né? É um jogador forte, é um jogador muito físico, que tem muita técnica também envolvida, tempo de reação, tomada de decisão. Para mim, um dos jogadores mais completos se tratando de zagueiros no nosso futebol brasileiro, e não à toa, pelo menos para mim, merecia já estar ali figurando entre os convocados. Tomara que seja também uma tarde feliz para esses dois atletas, mas acho que acima da individualidade tem que prezar sempre pelo coletivo e sempre pela instituição. Hoje o que mais importa nesse momento é o Cruzeiro sair vencedor ou ao menos pontuar, e não sobre as individualidades. Com relação à arbitragem, é difícil porque a gente está sempre tendo uma expectativa e às vezes as coisas acabam fugindo um pouco dessa expectativa, né? O Matheus Candansan é um árbitro que costuma deixar o jogo correr um pouco mais, né? Mais permissivo ali para as questões físicas, os embates físicos. Isso que mais me preocupa, porque se levarmos em consideração a dificuldade que eles têm em aplicar as mesmas regras para ambos os lados, saber que ele é um árbitro que deixa o jogo correr um pouco mais, eu tenho muito medo por conta das lesões. Acho que é um jogo muito grande, impacta muito a tabela, por estarmos falando de duas equipes que estão na parte alta da tabela, e nós sabemos que ele vai precisar estar num dia muito bom para que os erros não sejam, pelo menos ali, o ponto mais forte dessa partida. Tem muita qualidade técnica envolvida dos dois lados para que ele queira aparecer mais do que os jogadores. Então, tomara que ele esteja num dia especial. O Candansan é até bem jovem, inclusive, né? Mas é um árbitro muito confuso. É difícil a gente apontar árbitro bom no futebol brasileiro, né? Ontem, para quem acompanhou o Flamengo Atlético, viu como foi o Klaus.
deixou de dar 2 escanteios claros para o Flamengo, em que ele estava até bem posicionado. A condução do jogo dele também é bem estranha, né? Um cara que sempre busca o protagonismo, e que eu já até gostei bastante, mas nos últimos anos caiu muito, né? Esse é o tipo de hábito que já foi uma referência e hoje tem apitado bem mal. Candançano não me agrada. E aí, falando sobre seleção, eu fecho com Fabrício Bruno e Caio Jorge também. É uma motivação para eles, não dá para negar isso, né? Os dois já colocaram de forma pública o tanto que eles querem chegar à seleção brasileira, no caso do Fabrício, até retornar, né? O Fabrício vem ao Cruzeiro para jogar mais, para ficar mais em evidência e tentar se garantir aí na Copa do Mundo de 2026 de alguma forma. E o Caio Jorge está pavimentando um caminho legal. Acho que são 2 posições que têm claramente lacunas dentro da seleção brasileira, né? Se a gente for lembrar a última convocação, o Danilo, que é um reserva do Flamengo, até mesmo quando não estava lesionado, era reserva, foi convocado. Fabrício Bruno hoje está claramente à frente do Danilo, né? E aí, se trata de um centroavante, o Ancelotti tentou aí dar uma chance para o Richarlison, deu no que deu. O Caio Jorge pode brigar bem. Matheus Pereira tem muita qualidade, mas eu não consigo enxergar tanto espaço para ele na seleção. Paquetá vai acabar tendo agora, com essa absolvição, um maior prestígio com o Carlo Ancelotti, né? Vai rechear ainda mais o leque de opções do setor de meio. O Kaique é um cara que eu penso mais para o próximo ciclo de Copa, né? Vale lembrar que o Alexandro foi convocado, foi até titular contra o Equador, se eu não me engano, também foi titular contra o Paraguai. Um cara que faz uma temporada abaixo, né, do Kaique. Gostaria, sim, dele ter alguma oportunidade, mas eu acho que, olhando a realidade, o Kaique talvez seja um cara mais para o próximo ciclo de Copa. Então, hoje, creio que Fabrício Bruno e Caio Jorge estão mais na mira aí do David Ancelotti e do Carlo Ancelotti.